Muitas vezes as pessoas não entendem exatamente o que eu faço, não compreendem o que eu faço. Essa é uma frase que eu ouço bastante, das expectativas que todos nós temos quando fazemos algo, como quando nos colocamos à disposição para uma pessoa, ou num contexto do nosso trabalho, ou da nossa vida, da família, na vida social. Enfim, a gente tem certeza que o outro consegue tomar aquilo que a gente fez da maneira como a gente fez na nossa percepção, na nossa mente. E vai ficando um sentimento ruim, né? Como se a gente não foi exatamente compreendido, ou a gente começa um pouco a pensar como as coisas funcionam, né? A gente pensa assim, eu poderia numa situação dessa ter entendido diferente e enfim, uma confusão que faz parte do processo dos processos que eu venho falando nesses últimos tempos aqui, que escolhi nessa semana tocar nesse assunto. Fizemos uma live ontem e vamos fazer uma live todos os dias até na sexta-feira, que é o dia 7, o dia que o Instituto Conexão Sistêmica faz 17 anos. E em comemoração a essa data importante para a gente, teremos esses encontros essa semana e vou também fazer uma live, mas depois eu falo disso, da live do encontro, na verdade, uma live no Zoom, que depois eu explico para vocês. Seguindo esse raciocínio, na comunicação sempre foi assim. Tem um componente atual de mais velocidade na interação das pessoas. Todo mundo tem um tempo menor para ocupar com o outro, né? E com as coisas todas da sua vida. Então, é mais fácil seguir trilhas, seguir narrativas que passam muito pelas coisas que a gente vai montando na nossa cabeça. A gente é um ser de muitas capacidades, né? O ser humano tem milhões de capacidades que a gente vai descobrindo com o tempo e de acordo com o contexto da época, né? E ultimamente a gente tem visto a nossa capacidade de formar conexões aqui para compreender as coisas. Isso tudo tem um custo, tem um lado legal e tem um custo, mas não é esse o nosso assunto. Então, muitas vezes a gente fala uma coisa, age de um jeito, mesmo que tenha coerência com aquilo que a gente fala. Quem está ouvindo vai fazer uma interpretação, uma narrativa na mente muito rapidamente e vai compreender de uma forma que muitas vezes, ou na maioria das vezes, tem a ver com a sua maneira de entender a vida. Então, se a pessoa está falando uma coisa meio amarela, assim, que para ela está sendo assim, e para mim, quando alguém fala uma coisa assim, eu, na verdade, escuto e compreendo mais uma coisa, sei lá, vermelha. E para mim, que estou ouvindo, vermelho será, né? Então, se aquilo não tem muito a ver com o meu jeito, eu também acabo não tomando, né? Como eu falo, não recebo aquilo que a pessoa está em conexão comigo passando, e vou fazer a compreensão que eu quiser, que preferência uma compreensão, como está confuso para mim, que eu me distancio daquilo, quer dizer, não sigo a interação. Para o outro que está falando, acontece mil coisas para ele de se sentir incompreendido, não reconhecido e todas as coisas que vêm abaixo disso, né? E para o outro é mais aquela pessoa age vermelho. E aí a pessoa continua fazendo a sua vida amarela e eu sempre vou olhar, eu que estou aqui nesse lado ouvindo, e vermelho para mim vai parecer. Então isso vai para aquele mesmo ponto do que eu comentei ontem, sobre a dificuldade nas trocas que as pessoas têm de primeiro tomar as coisas, né? Aquilo que vem na vida.
A gente tem os movimentos onde a troca se dá por aquilo que eu ofereço e, e recebo de volta, né? Mas a minha sugestão para essa semana é que a gente comece pensando de uma maneira ao contrário, né? Eu falei uma coisa amarela, a pessoa tomou de um outro jeito, eu nem sei que é exatamente vermelho que ela está pensando, e eu posso tomar aquilo que vem, mesmo que eu me sinta desconsiderado, não reconhecido, e todas as listas que eu falo que vem junto com isso, eu tomo aquilo dessa forma. Então aquela pessoa tem mais... a nossa comunicação tem que ser um pouco diferente, porque da maneira como eu acho que o outro vai compreender, com aquela pessoa isso não funcionou. Então eu tomo isso como uma parte da vida. E aí eu vou chegando a um ponto que eu percebo que na maioria das vezes as nossas expectativas não criam relacionamentos. Porque tanto o outro não ouve exatamente o que a gente fala, como a gente tem uma ideia de que ele vai ouvir de uma maneira que na verdade não aconteceu. Então o que vai criando é um distanciamento, as relações vão ficando cheias de vontade de que fosse de uma maneira que não é, e a gente pode experimentar, em alguns casos, tomar aquilo que realmente vem, aquilo que aconteceu, e também treinar um pouquinho. E isso não é uma coisa automática, a gente vai treinar e algumas vezes a gente vai fazer o automático, que é também fazer narrativas, também fazer historinhas e também criar essa névoa no meio das relações. Estou falando relações gerais para quem não tá pensando que eu estou falando de relações amorosas, né? Nas relações gerais, a gente pode ir aprimorando e treinando a nós mesmos de não fazer uma compreensão e se distanciar do fato da conversa, do que está acontecendo, e já ir também criando, uma pessoa não me entendeu direito, então essa pessoa é assim, o mundo é assim. Então é a arte de tomar as coisas como elas são de fato e dar conta daquilo que acontece com a gente, para que a gente possa, dando conta, fazer as nossas escolhas, se eu quero melhorar essas relações, essas comunicações, ou se, sei lá, vou me afastando dessa pessoa, vou atrás de pessoas que eu entenda que conseguem me entender. Todas essas coisas têm vantagens, né? E têm desvantagens. Se eu vou me afastando de todo mundo que dá um tilt nessa comunicação, que a gente não consegue um ou outro tomar o que está sendo dito, eu vou sempre achar as pessoas que têm o mesmo pensamento, que reagem de uma maneira que me agradam, e perco um pouco essa coisa linda da vida, que é a interação com diferentes formas de pensar, de sentir, de agir, e treinar a habilidade da gente viver num nível de interação que contemple o que é a vida, né? A vida é cheia de pessoas que não pensam exatamente como a gente pensa, não sentem exatamente como a gente sente. Então, se a gente volta, né? Eu falo isso muito nos treinos aqui do trabalho com abordagem sistêmica, seja o treino de constelação, de outras práticas sistêmicas, que a gente vai aprendendo que essas coisas são diferentes, até quando a gente olha dentro da família, né? Tem, às vezes, um acontecimento que irmãos criados juntos, no mesmo núcleo da família, que tenham vivido as mesmas coisas, elas, dentro de um acontecimento, cada um olha para um lado, cada um sentiu uma coisa, cada um criou um pensamento de um jeito, uma narrativa interna de um jeito.
Então imagina pessoas que não estão dentro do mesmo núcleo, dentro do mesmo ambiente, né? Isso tudo acaba sendo natural, assim é a vida, assim é a comunicação na vida. A gente lida pouco com o que a gente está percebendo e muito com o que a gente está narrando internamente, né? Nós temos um meio ambiente, né? Um ambiente da vida, além do externo, a gente tem um ambiente interno da gente que ele vai crescendo e vai florescendo e vai criando possibilidades maiores à medida que a gente vai cuidando, que a gente tem essa atenção para o nosso mundo interno e diante daquilo que a gente gostaria de ver na vida, a gente também vai melhorando as nossas formas de tomar as coisas que a vida nos traz. E a vida nos traz através das pessoas também. Então, é isso que eu queria passar para vocês nesse nosso segundo dia. E aí, agora que estamos no final, dizer que estamos chegando no dia 7, que é o dia dos nossos 17 anos, a comemoração aqui no Instituto. Nós fizemos esse ano, de abril até agora, estamos fazendo até essa semana, né? Encontros 1 ou 2 por semana gratuitos dos temas do trabalho sistêmico. Vamos seguir de uma forma um pouco diferente. E essa quarta-feira nós vamos fazer um encontro às 7h30 pelo Zoom, 7h30 da noite pelo Zoom. Se você quiser participar, nós vamos seguir com essa conversa. Eu vou, inclusive, fazer um exercício coletivo de um aspecto também que mexe muito com a gente nessa comunicação, que como somos seres de falta, vamos incluir talvez algo que mais próximo do nosso sistema que está faltando, que faz com que a gente tenha uma dificuldade de interagir, um nível de ativação muito alto, que logo alguma coisa acontece, ao contrário, a gente também sai da conversa, sai da comunicação mesmo estando presente. E vamos ter uma fala sobre isso, um exercício no final. Quem quiser participar na quarta-feira, como eu disse, é gratuito, é só mandar uma mensagem aqui, ou fica mais fácil para mim se mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que é o 11 98202 4087. Eu vou deixar escrito aqui ao lado do vídeo. Quem quiser participar, manda um alô, pede lá o link que a gente vai enviar na quarta-feira durante o dia, para que a gente possa se encontrar à noite para bater um papo um pouco mais extenso sobre isso, mas principalmente fazer essa dinâmica coletiva, né? Ou seja, todo mundo faz junto e cada um dentro da sua história vai talvez trazer um componente. A ideia no final é que a gente fique um pouquinho menos ativado com as dificuldades das relações, no aspecto da comunicação e no aspecto mais aí embaixo ainda da gente tomar aquilo que vem para a gente, do jeito que vem, e aprender a lidar e tomar a partir daí as nossas decisões. E também não repetir esse padrão que parece que é um padrão universal, da gente fazer uma história e carimbar todo mundo de um jeito, e a gente acaba vivendo num mundo que é um mundo mais do nosso próprio transe do que da realidade. Muito bom, excelente dia para vocês. Quem sabe nos encontraremos ou amanhã de manhã de novo, ou na quarta-feira à noite no nosso encontro. Um grande abraço, muito obrigado, um abraço enorme aí para as pessoas que estiveram com a gente e com aquelas que vão assistir a gente depois. Um grande abraço.